Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia, sua segunda-feira. Que seja cheia de favor. Feliz segunda-feira para você, com muitas alegrias. Sim, que você seja surpreendido com boas notícias. E será. Confia, não tema nada. Apenas se aproxima de Deus, porque Ele é a nossa fonte de provisão. Dentro da Arca da Aliança, o Senhor mandou que fosse colocado um pote de ouro com maná, a vara de Arão e as tábuas dos mandamentos. Então isso é lindo. Olha aqui, ó. Onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro, nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sabe o que isso significa? O compromisso do Senhor para com os seus. É o testemunho de Deus para o seu povo. Eu vou até pedir para colocar aqui para você não esquecer. O maná significa o quê? A provisão para todas as nossas necessidades diárias. Isso é eterno. Não muda. É a provisão de Deus para o seu povo, para todas as nossas necessidades físicas. O maná representa a suficiência de Deus para o corpo. As tábuas da lei representam que nós não temos que ficar ansiosos quanto ao conhecimento, à sabedoria humana, perdidos em pensamentos, porque Deus é provisão suficiente. Jesus crescia em 4 aspectos: em sabedoria, em estatura, na graça de Deus e dos homens. E o mesmo se aplica a nós e para nós. Então, ó, não fique aí perdido em pensamentos, porque Deus é provisão suficiente para a nossa alma, para o nosso intelecto. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e ciência. Está aqui, ó. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ó. É em Deus que nós vamos encontrar conhecimento verdadeiro e necessário para uma vida sábia e poderosa. E a vara de Arão representa a autoridade espiritual para reverdecer, isso mesmo, nas situações mais adversas. Isso é forte, né? É o testemunho de Deus para nós, para você. E nem a iminência da morte nos fará temer. Não, de jeito nenhum. Nada nos fará temer. Você não tem que temer. Você não teme a morte, você não teme os obstáculos, você não tem que temer o que está acontecendo aí fora. Você tem que crer no testemunho do Senhor para a nossa vida, porque o poder que opera em nós é o poder que ressuscita os mortos. Está aqui, ó. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais
por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ó a vara de Arão, ó, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Então, tudo que nós precisamos para vivermos uma vida suprida, seja para o corpo, para a alma, seja frutificar, reverdecer nas situações mais adversas, nós já temos a promessa, nós temos o testemunho de Deus, nós temos a garantia, nós temos a unção. Não tema, porque a provisão do Senhor é fiel. Sim, Ele é um Deus provedor. Seja qual for a nossa necessidade, a sua, Ele está aqui dizendo, se volta para mim, confie em mim, dependa da minha palavra, creia no meu testemunho, porque isso não mudou. Ele tem o pão diário, está lá na oração do Pai Nosso. Ele disse claramente como que nós devemos viver a nossa vida. Ó, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem, ó que coisa mais linda, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não. Preocupação não vai nos dar mais uma hora. Mas pode tirar, né? Porque se você der lugar à ansiedade, às preocupações, você pode se adoentar. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Que lindo! Olha, que escritura que nos enche de esperança! Você vai lendo, né? Você percebe a atmosfera muda, é uma alegria na alma. E eu vejo o Senhor falar isso aqui o tempo todo. Por que você está preocupado? Faz isso aqui, ó. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Ou, como que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou resolver esse problema? Meu Deus, como é que eu vou cumprir com esse compromisso?
Meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe, sabe que vocês precisam delas. Então, o que nós temos que fazer? Já que ele disse que não é para preocupar com nada, porque Deus sabe de tudo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ponto. Então, se muitas pessoas estivessem priorizando a Deus, começando bem a semana na casa do Senhor, se muitas pessoas estivessem rendidas diante de Deus, priorizando a Deus, dando as primícias da vida, do tempo, dos recursos, estariam vivendo resultados diferentes? É o que o senhor falou. Quando você está preocupado com essas coisas, mostra que você não está fazendo o que ele mandou você fazer. Quando eu vejo uma pessoa inquieta, ansiosa, preocupada com um monte de coisas, eu sei que ela não está obedecendo o que Jesus mandou ela obedecer. Porque quando você está no lugar que ele mandou estar, fazendo o que ele mandou fazer, você tem uma paz, você tem tranquilidade, você tem segurança, você não se desespera. Porque, peraí, Deus é minha prioridade, eu estou obedecendo a Ele. E agora eu estou diante de uma necessidade aqui. Eu vou me render à necessidade ou vou continuar rendida a Ele? Eu vou continuar rendida a Ele, porque Ele está dizendo que Ele sabe das minhas necessidades. E que eu não tenho que me prender a elas, mas a Ele. Eu preciso me voltar para Ele. Busquem, pois, aqui está a resposta para qualquer situação. Aqui está a resposta para qualquer problema, qualquer necessidade. E você não vive por necessidade, você vive pela fé. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que você precisa para viver uma grande vida vai ser acrescentado. A graça vai cobrir você, o favor, o suprimento, Deus provedor vai se manifestar na sua vida, na nossa vida. Portanto, gente, quantas vezes eu li isso aqui? Não preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Porque eu só tenho que viver o hoje. Eu tenho o hoje. É hoje, hoje, o dia chamado hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Então eu tenho situações para amanhã, para depois. Não, eu tenho hoje. Vou buscar Deus hoje, vou confiar, porque Ele é o meu Pai, é o meu Senhor. Eu entreguei a minha vida nas mãos dEle. E não é para viver desesperada, preocupada, ansiosa, inquieta, mas para viver em paz. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você é filho, é amado. Foi feita a imagem e semelhança do Senhor, recebeu poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para multiplicar, para dominar, para governar. Então viva como filho. Você é filho. Você não tem que temer nada. Você tem um pai, o nosso Abba,
que está o tempo todo dizendo: não temas, porque eu estou com você e eu cuido de você. Apenas me busque. Aleluia. Olha aqui, ó. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Deus vai quebrar o arco dos poderosos. Você está diante de algo que é maior que você. Mas Deus está dizendo que Ele vai quebrar o arco dos fortes e vai revestir você de força. Vai fortalecer você. Mas levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra, são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo. É isso que ele faz. Ele pega o pobre, o necessitado, aquele que está lá nas cinzas. Depende da tradução, vai falar esterco, pó. Está no chão. E parece que não tem como se levantar. Ele vai lá, quando essa pessoa se refugia nele, e ele a levanta. Quebra o arco dos fortes, dos poderosos, e reveste essa pessoa de força. Essa aqui é a oração profética da Ana. E a Ana viveu anos de humilhação. Mas quando ela se levantou, o cativeiro dela foi virado. E é isso que Deus faz. Quando a Ana se levantou e priorizou a Deus, ela fez um voto priorizando a Deus. Ela entregou o ídolo dela. O arco dos fortes foi quebrado. Ela foi revestida de força. O Senhor a pegou do pó, lá do chão, e a levantou. E fez uma obra extraordinária. E é o que Deus está falando com você nesta segunda-feira. Que Ele vai quebrar o arco dos fortes. Vai revestir você de força. Está pegando você desse lugar baixo. E está erguendo você. Ele vai colocar você assentado entre príncipes. Ele vai colocar você em lugares que você vai se emocionar. Você vai se emocionar. Quando você estiver lá entre os príncipes, você vai se lembrar e vai se emocionar. Porque é Deus. Deus na sua vida. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Deus está erguendo você. Deus está mudando sua vida. Pega a palavra. Se volta para Ele como nunca. Porque Deus está dizendo: eu estou abençoando a obra das suas mãos. Vem uma chuva de favor aí. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda. O Senhor derramará uma chuva de favor sobre você.
E só estarão por cima e não por baixo. É tempo de Deus colocar você por cabeça, por cima. As coisas vão mudar na sua vida. Você vai viver um tempo extraordinário. Sua vida vai mudar extraordinariamente. Deus vai abençoar de uma tal maneira. Você vai viver um tempo que vai além do que você pediu ou esperou. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda. E só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. Deus vai abençoar poderosamente a obra das suas mãos. É um tempo novo. Você sai desse lugar baixo e é colocado num lugar alto, onde você vai ter para emprestar, para dar. Deus está honrando você de várias maneiras. Eu posso perceber pela palavra que você vai viver um tempo de muita honra. De honra, de promoção, de exaltação, de mudanças. Então, apenas dependa do Senhor. Se volta para Ele. Se renda a Ele, mantenha Ele no lugar que é dele. Deus em primeiro lugar. Honre a Deus com as primícias do tempo, da vida, dos recursos, porque a nossa fonte é Deus. Sua fonte não é ninguém. Não é seu trabalho, não é algum conhecido, alguma conexão. Não, sua fonte é Deus. Ele abre portas, Ele levanta pessoas, Ele cria meios. Sua fonte é Deus. A fonte das nossas vitórias é Deus. Então dependa dele. Se agarre à palavra, creia, anota, declara, possua. Porque Deus tem um tempo novo para você. Maravilhoso, maravilhoso, creia. Creia, porque Deus reveste você de força. Traz um renovo. É um tempo novo. Você vai viver experiências novas. Então mantenha o seu coração rendido, humilde, quebrantado, submisso, cada vez mais faminto por Deus, porque Ele é a nossa fonte. Pegue a palavra, levante-se com fé nesta linda segunda-feira em que o Senhor está aqui dizendo: eu coloco você por cabeça, você vai estar por cima, eu vou abençoar a obra das suas mãos. Vem um tempo em que você vai desfrutar de grande favor. Aliás, o Senhor derramará uma chuva de favor sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Então se alegra, canta suas vitórias, já se prepara para dar grandes testemunhos. Louve o nome do Senhor e agradeça, porque a mão bondosa dele está sobre a sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Peço que a palavra, Senhor, reine nos corações, porque a palavra do Senhor é vida, ela é poderosa, ela é transformadora. Quando o justo crê, as coisas são transformadas. O Senhor abre caminho até no meio do mar. Os gigantes caem. O Senhor pega o pobre necessitado, humilhado do pó e coloca sentado entre os príncipes. O Senhor é o Deus que supre.
O Senhor é o Deus que levanta, que renova, que quebra o arco dos poderosos e reveste de força o oprimido. Pai, eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra. Visita cada pessoa agora. Senhor, que essa palavra tenha transformado cada pessoa, o choro em alegria. Corações ansiosos, preocupados, em corações tomados de paz, de alegria, de segurança, porque o Senhor está dizendo: seu Pai está aqui e eu levanto você, eu coloco você por cabeça, por cima. De agora em diante você só estará por cabeça, por cima. Eu abençoo a obra das suas mãos. Eu faço chover chuvas de bênção sobre você. Apenas creia e agradeça. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo e tomo posse dessa chuva de bênçãos, de favor, de alegrias. Eu tomo posse de todas as vitórias e testemunhos poderosos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, e onde os programas estiver chegando, que esta palavra, Senhor, tenha alegrado, tenha possuído, sim, os corações, porque um coração cheio da tua palavra, escondi tua palavra no meu coração. Quando a palavra toma o nosso coração, ela toma toda a nossa vida. E é maravilhoso quando nós vemos uma pessoa viver fundamentada na tua palavra. Ela vive em paz, ela vive segura, porque ela sabe que tudo pode passar, mas a tua palavra não passa. Se o Senhor falou, o Senhor opera, o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la, porque o Senhor não envia a sua palavra sem propósito. Tudo que temos que fazer é possuí-la, crer e avançar, dando passos de fé. Muito obrigada. Obrigada por tudo, obrigada. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e louvo o Senhor por sua bondade e fidelidade. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do melhor da terra, Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Levante-se, venha, força, se alegra, porque o Senhor te reveste de força. Aleluia. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.